Olá, sou William Cândido e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Hora do Trampo, podcast sobre a história do trabalho e dos trabalhadores ao longo de nossa história. E hoje temos uma convidada muito especial. Fernanda Oliveira é professora do curso de História da URGS, membro do GT Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História e também membro do grupo de estudos Atinoquê sobre o pensamento de mulheres negras. Fernanda, que é oriunda da região de Pelotas, tem diversas pesquisas sobre os clubes negros, sobre pós-abolição e racialização e também uma série de outros temas. A conversa desse podcast, assim como os outros 2 episódios, é guiada pela professora Clarice Esperança. Então, já te saúdo, Fernanda. Boa tarde, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui conversando com vocês. A Fernanda tem uma pesquisa, tem uma série de pesquisas bem importantes, né, bem relevantes, sobre a questão dos clubes negros, né? E os clubes negros, esse campo de pesquisa, acho que dá para chamar assim, né? É uma área de pesquisa que está se desenvolvendo muito em todo o Brasil. Então, eu queria saber de ti, Fernanda, qual a importância desses estudos que estão acontecendo e o que eles nos mostram da história do Brasil. Bom, essa é uma pergunta bem importante assim, para a gente pensar sobre esses espaços, mas, sobretudo, sobre a história do Brasil. Ela me é uma pergunta bastante cara, porque é exatamente isso que os clubes nos ajudam a pensar, né? Muito mais do que um espaço isolado, evidentemente, eles nos oferecem elementos para pensar sobre a complexidade que significa pensar sobre esses espaços. O que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, foi difícil tecer maiores colocações sobre o que seriam espaços de pessoas negras. E por quê? E talvez quem esteja nos ouvindo esteja se perguntando sobre isso. De forma muito resumida, os clubes negros são espaços que surgem, em grande medida, no pós-abolição no Brasil. Alguns existiram antes do pós-abolição, mas a maior parte deles existiram no pós-abolição, e aí são mais de uma centena de clubes que existem nesse período. E aí as pessoas devem se perguntar, bom, por que clubes negros? Afinal de contas, o Brasil não teve leis de segregação racial, então por que essas pessoas se reuniam de forma separada? Não era só porque elas queriam, elas se reuniam em grande medida porque não podiam estar em outros espaços. Então, não podendo estar em outros espaços sociais, tiveram que criar os seus próprios espaços. E isso nos ajuda a pensar sobre como que o racismo operou no Brasil. E esse é um dado muito importante. Porque durante muito tempo, e não raras vezes a gente encontra essa manifestação ainda hoje, se falou que não houve racismo no Brasil e que ainda não há racismo. Porque as pessoas estão acostumadas a falar que o racismo ocorre só quando há uma manifestação muito explícita, né? Aos moldes daquilo que a gente reconhece, por exemplo, para os Estados Unidos, quando tem uma plaquinha, por exemplo, impossível ou não é permitida a entrada de pessoas negras nesses espaços. E no Brasil isso não aconteceu de fato, porque isso era impedido em alguns momentos, inclusive por lei. Mas isso acontecia de outras formas. E os clubes é uma manifestação disso. Então, esse por si só já é uma forma, essa já é uma forma bastante importante para a gente se aproximar dos clubes. Se aproximar dos clubes e entender como eles existiram e por que existiram e o que faziam, é uma forma da gente entender como que a história do Brasil acontece para determinados grupos de pessoas e não acontece para outros grupos de pessoas. A gente está falando do mesmo Brasil. Então, a gente, quando se aproxima dos clubes, a gente entende, afinal de contas, como que a cidadania pode ou não ser exercida por determinadas pessoas. Mas não só a cidadania. Por exemplo, um clube social, a gente pode fazer um exercício bastante simples, é um espaço de sociabilidade, as pessoas vão para se divertir. Então, a gente pode pensar, bom, é um espaço só de diversão, mas não só. Ele é um espaço mais complexo. Então, a gente encontra manifestações de como que essas pessoas encontravam, por exemplo, trabalho, e isso vai mudando em torno do tempo. Se a gente encontra clubes mais antigos, do final do século XIX, eles desenvolviam determinadas atividades.
a gente encontra para o final do século XIX muito mais atividades relacionadas ao mercado de trabalho. Esses clubes eles funcionavam muito como redes de trabalho. A gente tinha desde redes de trabalho que fundavam clubes, ou seja, trabalhadores de um mesmo espaço fundavam clubes, como, por exemplo, trabalhadores das redes ferroviárias, era muito comum terem clubes, até pessoas que estavam num determinado espaço de trabalho e indicavam trabalhos para aqueles seus colegas, como acontece aos moldes de hoje, de indicação de trabalho. À medida que vai passando o tempo, a gente vai encontrando outras atividades nos clubes também. Isso vai alcançando outros sujeitos, como, por exemplo, as mulheres. A partir dos anos 30, no Brasil, a gente consegue encontrar nos clubes um incentivo muito forte à educação das mulheres. Então, a gente começa a encontrar a divulgação nos clubes de quando essas mulheres se formavam, e se formavam, sobretudo, para serem professoras e ensinarem outras pessoas. E, por vezes, elas iam ensinar dentro da sede dos próprios clubes. Então, eu encontro isso nos clubes aqui do Rio Grande do Sul, e mais especificamente nos clubes do extremo sul do Rio Grande do Sul. Nas décadas de 40, nas décadas de 50, há um grande boom de mulheres professoras, né? As ditas normalistas. Isso saía nos jornais, especialmente nos jornais da imprensa negra. Então, vejam, um clube, que aparentemente é um espaço só de festa, não é um espaço só de festa. É um espaço para significar a cidadania desses sujeitos. Então, vejam bem, começa como um espaço onde esses sujeitos não podiam entrar em outros espaços e, por isso, criam o seu próprio clube, mas se diferenciam, inclusive, dos outros clubes a partir das suas atividades. E é por meio desse clube que eles vão significar a cidadania. Mas essa cidadania ela vai mudando a forma como vai se alcançar a cidadania a partir do momento histórico, dependendo de qual momento que esses sujeitos estão vivenciando também. Em alguma medida, se aproxima também de outros grupos, como, sobretudo, os grupos de trabalhadores, não só trabalhadores negros, mas, às vezes, também trabalhadores não negros. As associações de operários, por exemplo, também tinham organizações semelhantes. E muitos desses associados de clubes negros estavam em associações de trabalhadores, como sindicatos, mas não só os sindicatos. Então, de uma forma bastante geral, a gente pode encontrar e olhar para um pedaço da história do Brasil por meio desses clubes e ver esse racismo sendo vivido por esses sujeitos, mas também sendo significado de uma outra forma. É aquilo que a gente tem chamado na historiografia de racialização. Como que a ideia de raça ela vai sendo vivenciada? Essas histórias, essas experiências dessas pessoas nunca foram, ou pelo menos agora é que estão sendo, né, se tornando públicas, se tornando alvo de atenção da historiografia, ou não? Exatamente, porque durante muito tempo na história do Brasil nós não conseguimos acessar a história das ditas pessoas comuns. A gente tinha dificuldade. E por quê? Por um dado bastante simples. É difícil encontrar a história das pessoas comuns nas fontes escritas, por exemplo. A gente sabe que na maior parte das fontes escritas está, né, a história das pessoas dos ditos vencedores, dos grandes heróis, daqueles que escreveram a história. É quando a gente entra, né, adentra nessas estruturas também construídas pelas pessoas mais simples, que a gente começa a adentrar numa história do Brasil mais complexa, a história popular, a história de outras pessoas que não só as pessoas que mandaram, não só as pessoas que estavam lá nas elites. Essas pessoas que foram, em alguma medida, invisibilizadas, mas não significa que elas não existiram. Então, a gente começa, em alguma medida, a conhecer histórias que sempre existiram. A gente não costuma dizer que a gente está descobrindo, né? Nós, historiadores, a gente tem até uma certa reserva com essa noção de descoberta, né? De reconstruir, enfim, essas palavras a gente tem um pouco de distanciamento, porque essas histórias elas sempre aconteceram. Então, quando a gente conversa, inclusive com pessoas negras, a gente conversa com pessoas mais velhas, negras, essas histórias estão aí, essas pessoas participaram desses espaços, só que essas histórias foram invisibilizadas.
E é importante que elas venham a público. É importante que o grande público conheça, inclusive porque, é evidente, faz parte da história do Brasil. Então, esse é um dado fundamental que pluraliza a nossa história, que traz outros sujeitos, outras sujeitas, para a gente conhecer outros elementos da nossa própria história. E me diz uma coisa, tu falasse aqui num âmbito interessante, né? A diversidade desses clubes, né? Que vocês estão estudando, né? Falaste aí do trabalho, mas eu conheço algumas experiências também que envolvem religião, que envolvem carnaval, que envolvem, enfim, toda uma gama, imprensa, né? Que envolvem toda uma gama muito diversa, né? De atividades, né? Não sei se tu consegue falar um pouco sobre isso, porque é muito rico, né? É um negócio impressionante. É bastante rico. Eu comecei falando um pouco de algumas coisas mais gerais, até para o pessoal que nos escuta ter uma dimensão um pouco mais geral e certamente puxar pela memória e lembrar, mas também conversar aí com essas pessoas mais velhas, certamente terão histórias para complementar aí o que eu estou dizendo. Eu vou falar agora de algumas questões mais específicas. No extremo sul do estado, se a gente se aproxima da cidade de Pelotas, Rio Grande, Bagé, Jaguarão, por exemplo, nós temos experiências clubistas, né? Esses clubes negros, eles têm algumas características bastante específicas. Eles foram criados no início do século XX, todos eles, e eles foram todos criados no formato de cordão carnavalesco, ou seja, todos eles foram criados relacionados ao carnaval. Então, eles não foram criados como clubes. Eles não foram criados para serem clubes, eles se tornaram clube com o passar dos anos. E isso é bastante interessante porque mostra esse aspecto da cultura como algo bastante importante para a população negra. Mas mostra também como a cultura é um aspecto político muito importante para essa organização. Esses clubes, eles têm nome bastante irreverentes, os clubes de Pelotas, por exemplo, né? Depois da chuva, chove não molha, fica aí para ir dizendo. Nomes bastante simples que denotam algo do cotidiano, né? Do imediato. Vou explicar um deles apenas, né? O mais antigo deles, que era o Depois da Chuva, criado em 1917. Ele, como já era comum, isso não mudou, nos dias de carnaval sempre chovia. Esse era um clube bastante simples, né, de pessoas com baixo poder aquisitivo, e as fantasias eram feitas de papel. Então, o que eles definiram? Que eles só podiam sair depois da chuva, porque se saíssem antes, as fantasias eram molhadas e atrapalhava o brilho do carnaval. Então, enfim, foi um clube com um grande período, né? Existiu pelo menos até os anos 80 na cidade de Pelotas. Ele começa, como eu falei, com um formato de cordão carnavalesco, mas como ele se mantém em atividade ao longo dos anos, a própria imprensa de grande circulação começa a chamar esse espaço não apenas de cordão, mas de clube, porque ele mantém atividades, ou seja, não é apenas em função do carnaval. O carnaval é um disparador para manter esses grupos em atividade, mas ele mantém atividades ao longo do ano que mantém essas pessoas ativas. E aí elas começam a se portar no formato de associação. Tanto que logo começa a se chamar sociedade e, posteriormente, começa a se chamar clubes. Isso só começa a ter uma grande transformação nos anos 50, que é quando surgem as escolas de samba. Mas esses clubes, como eu falei, eles não deixam de existir, eles se mantêm em atividade paralela às escolas de samba, inclusive afiliando muitas escolas de samba. Isso eram formatos bastante comuns. Além da relação com o carnaval, eles vão ter uma relação muito forte com a imprensa. E não apenas com a imprensa de grande circulação, que sempre noticiou, sobretudo nos períodos de carnaval, mas com a dita imprensa negra. Imprensa negra é assim denominada porque noticiava, sobretudo, os assuntos relacionados aos grupos negros. E foi fundada, sobretudo, por pessoas negras. A gente no Brasil, um dos exemplos de maior circulação nas Américas, que é um jornal fundado na cidade de Pelotas, em 1907. Ele circula até 1965. Vejam só a tamanha longevidade. Ele saía uma vez por semana. Ele teve 3 fases, ou seja, teve donos diferentes, passou por diferentes organizações. E na sua última fase, o dono, que era o Rubens Lima,
era também um importante associado do Clube Cultural Ficaí Predizendo. Um pequeno parênteses. A professora Fernanda Oliveira fala aqui da imprensa negra. Vale relembrar, assim, que essa temática foi assunto do segundo episódio do podcast com a Melina Perussato, que tratou sobre o jornal O Exemplo. Ou seja, para um maior aprofundamento, que também complementa a fala aqui da Fernanda sobre os clubes negros e a relação com a imprensa, vale a pena escutar ou reescutar o segundo episódio do podcast. Essa era uma das grandes demandas dos clubes, ter uma sede própria. Por quê? Porque ter uma sede própria é poder ter a sua estabilidade, sobretudo financeira. Os clubes tinham muitas dificuldades. Eles eram principalmente compostos por trabalhadores populares. Durante muito tempo se acreditou que os clubes eram espaços de elite. Hoje as pesquisas vêm demonstrando a composição, o perfil dos associados eram pessoas simples, né? Trabalhadores populares, muitas empregadas domésticas, com muitas dificuldades para a manutenção da mensalidade dos clubes. Então, ter uma sede própria era algo muito almejado. E esses clubes divulgavam as suas atividades, sobretudo na imprensa negra. O jornal de Pelotas se chamava Alvorada e divulgava as atividades desses clubes. O jornal Alvorada é um jornal riquíssimo, extremamente pesquisado por historiadoras e historiadores e com muita coisa ainda para pesquisar. E ele divulgava uma série de dados e de elementos, inclusive dados peculiares da organização negra, como, por exemplo, para vocês terem uma ideia, assim, né, para não ficar uma coisa tão dura aí dessa organização, como coluna, por exemplo, de fofoca. Eles divulgavam dados sobre, e aí quem era mais perseguido pelas fofocas eram as mulheres negras. Dados, por exemplo, as mulheres recebiam, né, trabalhadoras da fábrica de chapéu da cidade de Pelotas, elas recebiam e iam para o mercado público gastar seu dinheiro. Então, eles publicavam, olha, fulaninha, ao invés de ir para casa, já que recebeu o seu salário, fica gastando no mercado público de Pelotas, além de coisas relacionadas a relacionamentos amorosos. Controlavam muito a vida dessas mulheres e tinham um controle muito grande em relação à família negra. Então, sempre que existia alguma possibilidade de um relacionamento interracial, isso era denunciado no jornal. Tinha-se muito controle, sobretudo sobre as mulheres. Quando alguma menina, como eles chamavam meninas, e aí tem uma questão que é de cuidado, mas de controle sobre essas mulheres também, estava se relacionando com um homem branco, eles denunciavam. E essas denúncias eram explícitas, gente, com nome e endereço dessas meninas, né? Olha, pode estar sendo enganada, né? O que está acontecendo? Então, muito controle. Nome e endereço no jornal. No jornal. Ali, e vocês pensem, cidade pequena, todo mundo sabia do que se tratava. Quando a gente ia para as entrevistas, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas das mulheres que eram as ditas meninas desse período, elas falavam que esperavam com muita curiosidade a chegada do jornal nas suas casas, e a primeira coisa que elas faziam era ler essa coluna de fofoca, porque elas tinham muito receio que o seu nome parasse nessas colunas, porque o jornal era o espaço da sociabilidade. Assim como elas gostavam muito que seus nomes estivessem lá como as normalistas, as formandas, as rainhas dos clubes, isso era muito bem visto na sociedade negra pelotense, elas tinham muito receio que seu nome parasse lá. Isso hoje, para nós, né, com os olhos de hoje, pode parecer um controle muito grande, certamente é sobre as mulheres. Mas a gente também precisa entender o que era aquela sociedade racista externa que eles também estavam enfrentando. Então, tinha, assim, um controle e um cuidado sobre aquelas mulheres que a gente também precisa entender. Então, havia todo um cuidado ali, um controle que era próprio daquele tempo em que o racismo era ainda bastante reinante. Então, tudo isso a gente consegue encontrar por um espaço que foi criado no formato de cordão e que se reproduzia na cidade de Jaguarão com o cordão União da Classe, vejam só, cordão União da Classe da origem para o Clube 24 de Agosto, hoje um clube centenário na cidade de Jaguarão. Então, todos eles relacionados ao espaço de trabalho, mas também com a sociabilidade, relacionados com a imprensa negra, com grande circulação no estado, todos eles publicavam também no Alvorada, os daqui de Porto Alegre também publicavam lá, os clubes viajavam, tinham grandes excursões, torneios de futebol. A gente não pode deixar de lembrar das ligas de futebol entre os operários negros que tinham naquele momento.
A gente tem mapeado pelo menos 3 ligas de futebol negras, né? Em Rio Grande, a Liga Rio Branco, em Pelotas, a Liga José do Patrocínio, e as discussões que a gente tem hoje aqui em Porto Alegre, né, sobre a Liga da Canela Preta e a possível existência ou não dessa liga, mas a gente sabe que existiam torneios entre times de futebol negro, de fato, porque a gente encontra aí esses anúncios aí no jornal. Então, todo um mundo de sociabilidade negra que nos fala sobre esse racismo reinante, mas também, ao mesmo tempo, né, simultaneamente que nos fala sobre esse racismo reinante, nos fala sobre essa organização desses homens e mulheres que trabalhavam, que viviam sua vida em sociedade e que hoje nós só conseguimos nos aproximar disso justamente porque adentramos nesses espaços sociais denominados clubes negros, adentramos nessas fontes e conseguimos adentrar nessa história do Brasil que durante tanto tempo foi silenciada, né? Foi esquecida essa história do Brasil que a história não mostra, para a gente lembrar aí esse trecho aí do Samba Enredo da Mangueira, que também fazia menção a esses não retratos, né? Essas não histórias que ainda a gente não conhece ainda, né? Sobre tantos elementos da história do Brasil. Fernanda, tu estavas falando e eu me lembrei um pouco dos meus estudos, né, sobre os trabalhadores das minas de carvão aqui do Rio Grande do Sul. E uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que você tinha trabalhadores brancos e trabalhadores negros que trabalhavam lado a lado nas minas, que era um cotidiano muito duro, né, de trabalho, né, mas que faziam greves conjuntas, né? As greves eram muito coesas e tal, mas que nos momentos de lazer, ou né, esse lazer ampliado, né, pensando nesse lazer do ponto de vista também como uma atividade política, se separar, havia uma segregação, né, muito grande, né, com a existência também, né, naquela região de clubes negros e clubes brancos, né? Então, essa é uma realidade que aparece também, ou seja, você tem essa digamos assim, não essa segregação jurídica, mas uma segregação de fato entre os trabalhadores no Brasil, ou no Rio Grande do Sul, em outras regiões. Sim, Clarice, bastante. Na verdade, essas pesquisas sobre os clubes, elas se beneficiam muito sobre as pesquisas sobre os mundos do trabalho. Para a região sul do Rio Grande do Sul, a gente não pode deixar de falar das pesquisas da professora Beatriz Lohner, que abriram esses caminhos justamente pensando os sindicatos, enfim, as organizações de classe, né? Pensando a construção da classe ali em Pelotas e Rio Grande, onde já se atentava exatamente para isso. A gente tem uma grande presença de trabalhadores negros e não negros trabalhando lado a lado nos espaços, enfim, no trabalho, né? No trabalho formal, mas não só. No entanto, há uma grande composição de espaços de sociabilidade que são separados. Isso abre um espaço de pesquisa, olhando para nós, historiadoras e historiadores de hoje, né? O que explicaria isso? E aí, quando a gente vai para as fontes, a gente vai encontrando esses elementos que nos ajudam a entender como que essa ideia de raça ela se disseminou e ela foi tão presente no nosso pós-abolição. Seja no imediato pós-abolição, se a gente pegar o período até ali os anos 30, os anos 40, seja posterior, que é o que as pesquisas também vêm apontando, né? A gente pega as décadas 50, 60, as pesquisas hoje para o período da ditadura militar vêm apontando para as organizações negras também, né? Cultural, ali durante a ditadura militar também, mostrando como esse racismo ele permanecia. Então, a gente encontra exatamente isso. A gente tem os sindicatos extremamente organizados com grandes lideranças negras. Isso é algo extremamente importante para Pelotas. A gente tem algumas lideranças que tiveram durante longo período, como, por exemplo, o Rodolfo Xavier, que era um dos redatores, né, esteve entre o grupo fundador do jornal Alvorada. Pensem, né, um grande sindicalista, né, estava aí, era um operário da construção civil, um pedreiro, ele está à frente aí dos sindicatos, mas ele está lá dentro do Jornal da Imprensa Negra. O que explica isso? É esse racismo que também está operando entre esses trabalhadores. Esse é um dado bastante importante que a gente consegue avançar quando a gente adentra nessas organizações dos trabalhadores negros. E aí, sobretudo, nesses espaços de sociabilidade.
essas pesquisas sobre associativismo negro, que incluem sobre os grandes objetos, são os clubes negros e a imprensa negra, foram que nos deram subsídio para adentrar nessa discussão, porque a gente não conseguia, né? A gente começou a identificar essas grandes lideranças negras, isso, né, as pesquisas do mundo do trabalho já haviam identificado e apontado para a presença desses sujeitos, mas a gente não tinha ainda conseguido identificar esses sujeitos operando nas duas frentes. E aí, quando a gente adentra nessa frente, né, explícita, presença única e exclusivamente negra, como é desses clubes negros, como é da imprensa negra, há algo aí a explicar e explicitar, que é o dado do racismo. Eles trabalham em conjunto, por vezes compartilham bandeiras de lutas políticas institucionais, mas há um racismo que ainda permanece entre esses sujeitos. E esse é um elemento que, na verdade, a gente ainda está explorando e mostrando quais são as faces aí, porque eles continuam nesses espaços. O espaço do trabalho a gente entende que tem a ver com a existência desses sujeitos, a subsistência, mas o espaço do sindicato, por exemplo, né, eles permanecem. O Rodolfo Xavier é um cara que permanece durante mais de 50 anos em atividade política, a gente encontra esse sujeito, mas ele continua também dentro do espaço do Alvorada, que é um jornal da imprensa negra. Como entender esse sujeito que está lá entendendo que o racismo opera e os escritos dele vão nesse sentido, e ele está dentro do sindicato porque ele não abre mão de estar dentro desse espaço também, né? Então, esse é um dado bastante importante para a gente entender como que o racismo opera e como que essas lideranças precisaram lidar com isso também, fazer essas denúncias, mas entender que as alianças também eram importantes, porque não era possível também derrubar ou lutar pelo fim só de uma dessas opressões, né? Que é uma das bandeiras que a gente vem trazendo até hoje, e eles continuam lutando pelo fim de todas essas opressões. E a menina nos falou muito sobre algumas publicações didáticas, né, que o pessoal do GT pós-abolição está organizando, enfim. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né, e te perguntar também como que um professor, uma professora, né, de ensino básico ou um ensino fundamental ou médio pode abordar esse tema, pode pensar essas questões em sala de aula. Como é que dá para pensar isso no ensino? Bom, para nós isso é uma questão extremamente cara, né, Clarice? A gente entende que as nossas pesquisas elas só fazem sentido se a gente conseguir voltar com elas para a base. A gente entende que é fundamental que elas estejam no ensino básico. Então, uma das medidas, né, das ações que nós tivemos, na verdade, inclusive Melina fez parte desse grupo, Melina, Marcos Vinícius, Cheryl dos Santos, o Luciano, a Jardélia, que não faz parte do grupo, mas é professora do ensino básico, a Sara Amaral, enfim. A gente fez um exercício que foi um exercício bastante intenso de transformar as nossas pesquisas de TCC, mestrado, doutorado, em capítulo de livro paradidático, né, que foi o Pessoas Comuns, Histórias Incríveis. A gente conseguiu, com a parceria da própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do GT Ensino de História, numa parceria do GT Emancipações e Pós-Abolição também, transformar em um livro paradidático, com custo só o financiamento do custo da impressão mesmo do livro, para chegar nas escolas. Então, a gente transformou de fato, e foi um exercício extremamente intenso, porque era transformar as nossas pesquisas numa linguagem acessível, sem perder a densidade, né? E essa eu acho que é uma das ações que a gente deve fazer um esforço cada vez mais frequente, não só a gente, enquanto pessoas do GT, mas acho que essa deve ser uma ação cada vez mais comum entre historiadores e historiadoras, para que as nossas pesquisas elas cheguem na ponta. Porque a gente sabe da dificuldade que é atualmente a formação continuada. A gente sabe o desmonte do ensino público. A gente sabe a dificuldade que é para os professores e para as professoras terem um tempo reservado para leitura. A gente sabe, por exemplo, vai pegar uma tese para ler, para preparar uma aula, é muito difícil.
Então, a gente tem pensado sobre isso, tem refletido coletivamente, no sentido de que a gente precisa, enquanto professores e professoras do ensino superior, ou pesquisadores e pesquisadoras, fazermos nós esse exercício de, depois de produzido o nosso material, né, que já passou pelas aprovações e tal, fazer esse exercício de transformar o nosso material num tamanho, que passa por isso também, num tamanho que seja acessível, numa linguagem que seja acessível, sem perder a densidade dos resultados, para chegar lá na sala de aula, que seja atrativo. A gente contou, por exemplo, com ilustrador, por exemplo, né? Então, a gente foi atrás disso e tal. Então, fazer isso, eu penso que é fundamental. E aí, dialogando com os professores e com as professoras, eu penso que o fundamental é justamente estabelecer o diálogo. Eu tenho, talvez seja um pouco de sorte também, mas eu tenho aprendido muito mais com os professores e com as professoras do ensino básico do que ensinado, na verdade, né? Então, eu penso que tem que se estabelecer cada vez mais esse diálogo, e penso que nas nossas salas de aula, para nós, que somos professoras e professores de cursos de licenciatura, manter esse diálogo estabelecido. Fazer com que as nossas alunas e os nossos alunos tenham plena consciência de que, sim, serão eles os próximos e as próximas professoras do ensino básico. Manter esse diálogo com os professores e com as professoras para que eles estejam nas nossas salas de aula e que os nossos alunos e as nossas alunas eles estejam preparados para dar aula. Né? Às vezes a gente fica bastante preocupado com a questão do conteúdo, e é óbvio que isso é fundamental, mas a gente precisa conseguir equilibrar o conteúdo com a didática, pensar em formar professores e professoras. Assim como a Melina, eu venho do magistério. E o magistério trabalha muito isso com a gente. Isso é algo que eu carrego do magistério, né? E essas mulheres todas que eu conversei durante minha formação, durante mestrado e doutorado, essas normalistas que sempre se orgulharam, essas mulheres sempre se orgulharam muito da sua formação no curso normal, elas sempre me ensinaram muito isso. Essa questão de olhar para o aluno e para a aluna, né? Olhar para. Então, eu penso que isso, se eu tenho algo a ensinar, na verdade, é o que eu aprendi com essas pessoas, né? É olhar para o aluno, é olhar para a aluna, é estabelecer diálogo, é manter uma sala de aula que seja o máximo possível horizontal. Isso não faz com que nós, professoras e professores, perdamos a nossa responsabilidade com o conteúdo, né? Mas que a gente possa ter uma sala de aula cada vez mais crítica e, de fato, democrática. Eu acho que isso, sim, qualifica para a gente poder fazer com que esses ensinamentos cheguem lá na ponta. A gente vai conseguir formar uma sala de aula mais democrática se a gente conseguir estabelecer esses conhecimentos e minimamente oferecer para os nossos alunos a possibilidade de encontrar essas ferramentas. A gente não vai passar todos os conteúdos, mas que eles saibam essas ferramentas, aonde localizar essas ferramentas. Aí eu acho que a gente está com o nosso compromisso ok. Aí eles e elas vão conseguir dar sequência aí nesse trabalho que para nós é tão caro. Como é que a gente faz, Fernanda? Como é que o professor pode, o professor, a professora podem acessar o Pessoas Comuns, Histórias Incríveis? Então, o Pessoas Comuns, Histórias Incríveis, ele saiu 2 edições já. Infelizmente, a gente tem ele só em versão física. Ele é possível localizar junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem cópias físicas, e junto à Universidade Federal de Pelotas, as 2 livrarias universitárias. Como ele foi um livro feito com um recurso público, esse é uma questão que escapa um pouco a nós por questões burocráticas, né? São só as universidades, são só as livrarias universitárias que podem comercializar o livro. Como eu falei, ele é vendido por preço módico, é R$10, que é o valor da impressão do livro, ele é o único valor que é cobrado, né, pelo livro, mas ele é possível comprar na livraria da Universidade Federal de Pelotas. Eu sei que ele é vendido, inclusive, online, o pessoal pode comprar, e também junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o pessoal do GT Ensino de História tem alguns exemplares, também consegue vender, e alguns membros do GT Emancipações também conseguem, via esse formato, assim, também consegue repassar alguns livros, também é possível. Fernanda, muitíssimo obrigado. Foi uma super aula aqui, a gente adorou, né? E eu te deixo um espaço para te despedires aí das pessoas que nos ouviram. Eu agradeço imensamente, assim, quem ficou aqui ouvindo a gente, quem está ouvindo, essa vantagem dos podcasts, né? O pessoal pode ouvir no tempo que tem, né? Não precisa
reservar assim um tempo exclusivo que tem que ficar ali, né? O pessoal escuta no seu tempo. Então, agradeço muito, agradeço o convite aqui de vocês para estar aqui e desejo também vida longa aqui ao podcast, porque é sempre muito bom a gente ter espaços de diálogo sobre produção de conhecimento, sobre como que a gente vem construindo aí as nossas pesquisas e fazendo o possível para compartilhar e fazer com que chegue no maior número de pessoas, e um podcast também é uma forma da gente socializar esses conhecimentos também. Então, eu agradeço muito. É isso, gente. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. Muito obrigado por ter escutado até aqui e não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @horadotrampo. Até a próxima!